Redação Novo Tempo de volta. Bom, um levantamento mostrou que estudantes que sonham em cursar medicina gastam até R$7.000, você ouviu bem, R$7.000, em taxas de inscrição para os vestibulares. Isso sem contar todo o investimento que é feito em cursinhos e também nas viagens. Mas para se ter uma ideia, os valores de inscrição custam em média R$300 cada, o que é considerado um valor bastante superior a dos demais cursos. Quando você olha para essa diferença tão grande, a gente pensa assim, parece que virou um mercado, né, vestibular, porque é rentável para as universidades cobrarem esse valor, porque é uma diferença muito grande disso. A discussão é válida. Eu sempre fico pensando sobre a tal da democratização da educação quando a gente vê esse tipo de coisa. A gente está aqui com o Eric, que é professor, o Wagner também foi professor durante muito tempo. As possibilidades de acesso no Brasil, claro que melhoraram muito nos últimos anos, mas ainda há algumas áreas, e a mais evidente é a de medicina, e que às vezes você sabe que não é para qualquer um. Infelizmente. A gente tem como histórico de educação no Brasil que ela sempre foi elitizada. Então, desde quando chegou ao Brasil os primeiros colégios, as primeiras escolas, lá com Dom João VI, só a elite fazia parte do processo educativo no Brasil. Não tem vaga para todo mundo, né? Isso é fato. O número de estudantes secundaristas, ensino médio no Brasil é muito alto. Não tem vaga para todo mundo. E o meio de seleção escolhido foi o vestibular. Então, é certo ou errado, este é o que seleciona o aluno. Depende do dia, como ele vai estar, depende de como ele vai estar ali, a pressão. Ele vai para o vestibular, tem um cara na frente dele, assim, com uma camiseta escrito: "A sua dúvida é a minha vaga". Você imagina ele com dúvida numa questão, ele olha para frente? Percebeu? Então, questão de gastar muito dinheiro, de prestar vários concursos... Né, cara? Eu tô pensando, é um bullying silencioso. Então, ele fazer vários vestibulares e gastar altas taxas de inscrição, hoje é uma realidade, mas que a gente talvez veja um pouquinho de mudança com a chegada do Enem, que aí democratiza um pouco mais. Mas, ainda assim, é para poucos, é para quem está bem preparado, é para quem passou realmente um ano inteiro treinando, isso os cursinhos fazem, eu trabalho no cursinho, eu posso dizer isso, a gente treina o cara o tempo todo para, no dia, ele não errar. Professor, o senhor acha que o vestibular seleciona os melhores alunos? Nem sempre. Na verdade, o que a gente faz no cursinho? O tempo todo, o menino do cursinho ele passa assistindo aula, não aprendendo, revendo, porque a gente parte da ideia de que ele já teve o ensino médio completo, de que ele tem bagagem suficiente de conteúdo para encarar um vestibular de medicina ou qualquer outro curso que ele queira, e lá ele vai rever e ter dicas. Que tipo de dica? Ele tem, em média, 3 minutos para resolver uma questão. Mais 30 segundos para preencher o gabarito e, de preferência, que seja certo esse gabarito. Né? Que ele não erre, lá ele marcou a B na prova. Falta de atenção ali. Atenção. Então, ele o tempo todo, o meu aluno de cursinho é o tempo todo treinado a não erre, não erre, não erre. Então, a gente chega a fazer até 15.000 exercícios num ano com um aluno desse para que ele consiga entrar numa faculdade de medicina. É treino. A questão do cursinho e do vestibular é treino. Aí chega no dia, o pai vai levar ele no portão da escola. Aí o pai dá um tapinha nas costas dele e fala assim: "Não esquece que eu investi R$12.000 em você esse ano". Pressão. Pronto. Destruiu o ano inteiro de estudo do menino. Ou, né, o caso da camiseta, isso aconteceu mesmo. Foi um cursinho pré-vestibular que fez isso, que colocou o menino, e é proposital, né, fazer a pressão. Desestabilizar. Desestabiliza mesmo. Então, a questão do estar preparado e de se preparar bem, às vezes é jogada fora em um lance errado. Porque a gente está falando aqui de o quanto um aluno que quer entrar num curso de medicina vai gastar para fazer vestibular, e é um dinheiro alto mesmo, não é para qualquer um. E, inclusive, esse não é o principal ponto. É muito complicado conseguir entrar num curso de medicina não tendo feito um cursinho ou não tendo estudado numa boa ou numa excelente escola. E eu acho que medicina é muito um dom. A pessoa nasce com esse dom para a área de saúde. E aí algumas pessoas vão para essa área pelo interesse e pela possibilidade em estar na área, mas não que seriam os melhores profissionais para estarem exercendo essa profissão. Além do status, né? O status, doutor pai, fulano. O pai sonha, né? Puxa, eu quero ter um doutor em casa. Né? E aí outras pessoas que talvez seriam excelentes médicos não tiveram a oportunidade de se preparar bem
nos processos da educação básica e muito menos vão ter condição aí de fazer um cursinho ou vão ter condição de pagar essa dinheirama toda para fazer um vestibular na tentativa de entrar para fazer o curso, né? Eu nem sei se tem muita solução para isso, né? Porque é muita gente envolvida na situação formada que a gente tem hoje para alguém conseguir entrar num curso de medicina. E aí eu fico pensando, né? Esses dias eu ouvi a história de uma menina que ela fez acho que 4, 5 anos de cursinho para tentar entrar no curso de medicina. Alguém que eu conheço que estava falando que é de uma conhecida. 5 anos tentando fazer cursinho para passar em medicina, não conseguiu passar em nenhum. E é um valor alto, né? A produção do programa até trouxe aqui no dossiê que mandou pra gente, contando da história da menina que só em inscrições de vestibular, taxas, etc., gastou R$7 mil. Isso sem contar o valor com viagens, que às vezes, né, vai prestar para uma faculdade no Rio Grande do Sul. Isso aí são os vestibulares que ela tentou em um ano. Em um ano. Então, um vestibular no Rio Grande do Sul, outro lá no Rio Grande do Norte, outro, de repente, no Amazonas e tal. Então, tem que viajar. Então, tem custos com isso. Fora o curso com o cursinho. Então, é muito alto. Então, a menina tentou por 5 anos, não conseguiu. Aí, no 6º ano, tentou por um outro curso, mas aí ela passou, porque, obviamente, ela sempre conseguia a aprovação para vários cursos, mas não quero de medicina. Ela conseguiu para o outro curso, nem lembro qual que era. E aí, quando ela ia fazer a inscrição para o outro curso, ela falou assim, não é isso, eu quero medicina de novo. E voltou para fazer o cursinho, está tentando ainda, ele falou. Então, assim, eu não sei até que ponto, inclusive, acaba sendo... Eu acho que a gente precisa ser persistente, mas eu não sei até que ponto isso acaba sendo até cruel, sabe? Puxa, a pessoa... Tem gente que até brinca, né? A pessoa virou PhD em cursinho, entendeu? Porque a pessoa tá lá 5, 6, 7 anos Eu conheço uma menina que ela fez 10 anos, ela fez 10 tentativas. Ela saiu do ensino médio, tentou e não passou. Aí ela estudou um ano sozinha, revisando o material. Não entrou, ela queria USP ou Unicamp, medicina, USP ou Unicamp. Aí ela entrou na vida de cursinho, fez todo esse período de cursinho. Acho que nos últimos 2 anos, ela inclusive não pagou mais o cursinho, porque tem esse esquema, né? O cursinho pega uns alunos que fazem uma boa pontuação e dão a bolsa, porque quando ele for aprovado, coloca lá a bandeira. Olha, entrou no primeiro lugar, entrou no 3º lugar e é aluno de tal escola. E mesmo assim ela não conseguiu entrar. 10 anos de tentativa, ela foi fazer outro curso, porque aí não dava mais. Tem 2 questões em cima disso que você falou. Primeiro, a questão do valor. Por que os valores, né, altos, elevados dos vestibulares? Primeiro que o vestibular ele começa muito tempo antes, na elaboração da questão. A questão ela não pode ser de qualquer jeito elaborada. Eu vou colocar uma questão, eu vou pensar numa alternativa correta e as outras eu simplesmente vou colocar o chutômetro. Não é assim que quem elabora a questão faz. Ele pensa, e hoje quem faz correção faz uma correção, não é mais, né? Talvez vocês tenham pego aquele tempo assim, se A vale 1 ponto, então acertei A, ganhei 1 ponto, B, C, D, 0 ponto. Não é assim que é feita. Quem está fazendo a questão tem que pensar que ele tem um conjunto de conhecimentos a aplicar naquela questão e todas as alternativas elas têm a ver com um conhecimento. Por isso, o Enem ele fala que não há questão errada, não há questão certa. Há a mais certa, que é a que pontua 100%, e outras um pouco menos. Mas o vestibular também é assim? O vestibular também é assim. Então, você já paga legal para quem está desenvolvendo a questão. Depois tem toda a logística de você fazer uma boa prova, né? Uma boa edição de prova. O aluno não pode ter um probleminha com uma figura que ele não consegue identificar para fazer a prova. A logística de você mandar fiscais para tal lugar, o pagamento dos fiscais. Então, os custos talvez até sejam, nesse sentido, sejam válidos. Porém, a questão de tentar e não passar, eu acho que cabe uma reflexão. Até porque, em quanto tempo eu estou estudando? Porque, querendo ou não, para medicina depois, eu vou estar lidando com vidas e lá dentro da faculdade, eles vão fazer eu estudar muito. Se eu não adquirir isso antes, a ideia de que eu vou estudar 8, 10, 12 horas por dia, como eu tenho alunos que chegam no cursinho 7h30 da manhã e eu vou à tarde para o cursinho, saem de lá 8 horas da noite comigo. Então, ele fica 12 horas estudando. Tem os plantões, né? Nos plantões. Então, ele passa o tempo todo, e o tempo todo estudando. Como eu falei, 15, 20 mil exercícios. É um hábito que ele tem que adquirir antes, né? É antes. Exatamente. Bom, Redação Novo Tempo vai para o intervalo e a seguir. Você sabia que 70% dos brasileiros não leram um livro sequer no último ano?
A gente discute sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo, então não saia daí.